Olá a todos novamente, depois de algum tempo assim de silêncio, também para dar a possibilidade de chegarmos à conclusão deste primeiro livro de Isaías. Gostaria de me centrar sobretudo agora nestes últimos 11 capítulos do primeiro Isaías ou do proto-Isaías. Depois de termos abordado o chamado Apocalipse de Isaías, nós voltamos ao género literário de oráculo. Desta vez não num tom tão pessimista, tão destrutivo como tivemos a possibilidade de acompanhar na continuidade do livro do Emanuel ou da Consolação até ao Apocalipse de Isaías. Agora vamos debruçar-nos mais sobre oráculos de salvação de Israel e de Judá. Naturalmente que também no contexto bíblico, e essa era a visão profética, sobretudo veterotestamentária, havia uma conexão muito grande entre a salvação e a destruição, porque a salvação de um povo implicaria também a destruição de um outro, de outras entidades que colocavam em causa a própria identidade do povo e aquilo que eram os seus pilares fundamentais para a vivência religiosa do povo enquanto tal. Estes oráculos de salvação de Israel e de Judá, que encontramos entre os capítulos 28 e 33, já são escritos num contexto exílico, no contexto próprio do tempo do primeiro Isaías, antes do exílio da Babilónia, ainda que, como vamos ver mais à frente, haverá um apêndice histórico que nos situa de uma forma muito aproximada ao exílio da Babilónia, mas voltamos àquilo que é o tempo por excelência do proto-Isaías. E este tempo do proto-Isaías, naturalmente, que vive também esta turbulência, não vivida diretamente por parte do rei de Judá, mas as circunstâncias da invasão da Assíria ao reino de Israel, ou o chamado Reino do Norte, e é dessa forma que este próprio capítulo 28 começa, falando da destruição da Samaria. Eis que vai chegar, por ordem do Senhor, um guerreiro forte e robusto. E este guerreiro forte e robusto é aquele exército assírio que vai invadir, que vai destruir e que vai anexar também este território da Samaria, que era a capital do Reino do Norte. No entanto, nós temos que perceber que os profetas, os autores sagrados, sobretudo a partir da história sagrada deuteronomista, vão interpretar a própria história de Israel nesta dinâmica causa e efeito, também já vos disse anteriormente, em que os efeitos nefastos vividos por parte do povo eram sempre uma consequência das infidelidades. E aqui nós conseguimos ver, através destas palavras duras de Isaías, sobretudo contra os falsos profetas, sobretudo contra os chefes religiosos, também de Judá, que oficiavam no templo de Jerusalém e tudo aquilo que dizia respeito ao culto judaico, vivia uma grande incoerência de vida. Aliás, nós vemos no versículo 7, também os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa do vinho e andam estonteados com as bebidas alcoólicas, ou seja, vivem fora da realidade, vivem como se nada estivesse a acontecer, como se o inimigo não estivesse às suas portas, continuam focados apenas nas realidades que dizem respeito à sua vida, muitas vezes ignorando e sendo indiferentes àquilo que era a vida do próprio povo, distantes da realidade, numa incoerência total entre aquilo que são os desafios colocados pela palavra de Deus e aquilo que eles próprios assumem. E é muito bonito porque a literatura profética também vai tendo alguma musicalidade, uma espécie de salmo responsorial, e o grande refrão, quase justificativo da situação que eles vivem, é a falta de obediência à lei. Mas eles não quiseram obedecer. Obviamente que esta desobediência a Deus não faz explotar apenas a ira do Senhor. Há sempre uma porta de esperança aberta, e isso é próprio da literatura profética e da literatura apocalíptica. Há sempre a possibilidade de voltar para Deus. Há sempre a possibilidade de encontrar o repouso e a confiança novamente no Senhor, que com eles firmou esta aliança. E esta aliança é também definida na ótica
da fortaleza, de algo que é robusto, de algo que é sólido, que é uma verdadeira pedra angular, como nós vemos no versículo 16, capítulo 28, vou colocar em Sião uma pedra que vos ponha à prova, será uma pedra preciosa, angular, bem firme, aquele que confiar nela não tropeçará. O antídoto sempre para combater toda esta instabilidade social e política e a infidelidade do povo, a aliança selada com Deus, é sempre voltar a confiar no Senhor. Não fazer parcerias com mais ninguém, como posteriormente também Isaías vai criticar em relação à aliança que vão procurar fazer com o Egito na luta contra a Síria. A única confiança que devemos ter é em Deus. Não há confiança humana, mas nesta confiança divina, porque, como nós também escutamos do próprio Isaías, é o seu Deus que o instrui e o ensina como deve fazer. Portanto, o GPS da nossa vida deve ter as coordenadas divinas. E quando nós procuramos introduzir as nossas próprias coordenadas, nós sabemos que a finalidade, a conclusão da nossa vida será sempre uma fatalidade. Nunca será marcada por esta estabilidade que Deus confere à nossa vida. Capítulo 29, percebemos claramente como Isaías reconhece em Deus a preservação dessa invasão assíria. Há um cerco, mas há depois também a libertação de Israel, que é devida ao próprio Deus. O próprio autor canta, no versículo 5, do capítulo 29, de repente, de improviso, será auxiliada pelo Senhor do Exército, do universo. Este Deus Sabaoth, Deus dos exércitos, era uma imagem muito comum na literatura profética do Antigo Testamento. Deus é também um guerreiro, assim como os grandes reis de Israel também foram guerreiros, nomeadamente os seus primeiros, Saúl e Davi. Deus não só combate com o povo, mas combate também pelo povo, para a manutenção da sua identidade, para a manutenção da dinastia davídica, para a manutenção da lei. Então, há também este olhar contemplativo de quem vê Deus a atuar, mas sempre salvaguardando este dom da misericórdia do Senhor, que acaba por não ser condicionada pela infidelidade do povo. E o Senhor não desiste de ganhar o povo enquanto tal, não desiste de trazer novamente esta esposa amada, que é o seu povo, para o seu coração. Agora, quer também introduzir elementos novos para aquilo que é o exame de consciência do povo enquanto tal. Deus não viola ou violenta a consciência de cada um, Deus abana a consciência para que se possa dar conta das infidelidades que vão sendo cometidas e poder regressar de forma pacífica para aquilo que é o caminho do Senhor. E uma das coisas que são censuradas é este formalismo religioso, uma religiosidade vivida sobretudo numa perspectiva mecanicista de resposta exterior a preceitos que me são dados, mas aos quais eu não adiro de coração e aquele povo não adere de coração. Este povo aproxima-se de mim só com palavras e honra-me só com os lábios, pois o seu coração está longe de mim e o culto que me presta é apenas preceito humano e rotineiro. É importante criar disciplina espiritual, mas esta disciplina espiritual não deve basear-se num esquema demasiado rígido, fixista, que me impede de viver a liberdade de quem quer estar com o Senhor, que ativa em mim mecanismos meramente externos que não conduzem a uma verdadeira conversão de coração. E essa é a grande essência da religião e da aliança que Deus quer instalar no coração de cada um, e que depois vai definir ou não a nossa vivência condizente com aquilo que Deus espera de nós. Nós conseguimos perceber nestes capítulos que concluem este primeiro Isaías, de facto esta crítica à aliança que vai sendo feita com outras realidades políticas, nomeadamente contra a aliança com o Egito,
porque desvirtua muito o sentido da confiança plena no Senhor. Ai de vós, filhos rebeldes, que fazeis projetos sem contar comigo. E isto também vem lançar interpelações à nossa vida, nomeadamente, que não é uma realidade que não acontece só no povo veterotestamentário. Onde é que eu incluo Deus nas equações da minha vida, nos projetos que eu procuro empreender ao longo da minha existência? Como é que eu os construo? Onde é que Deus se enquadra neles e se os meus critérios, as minhas opções e decisões, sejam elas definitivas ou não, têm a Deus também como um elemento não acessório, mas essencial no discernimento que eu sou chamado a fazer? Portanto, nós, para dar consistência, substância e solidez aos nossos projetos, não podemos abdicar de Deus. É isso que Isaías também procurou fazer ver a Acaz, já vimos no livro do Emanuel, e que agora também é reproduzido na conclusão deste primeiro livro de Isaías. Sobretudo, é muito belo. Isaías mostra também a autoridade com que o faz, enquanto um nabi, enquanto um profeta que é a própria boca de Deus, que encontrou uma vocação sobrenatural e não partiu da sua vontade humana, mas do um impulso interior e transcendente que o levou a ganhar a autoridade divina na proclamação da sua palavra. Este testamento de Isaías, que é feito neste capítulo 30, mostra a distinção entre o verdadeiro e o falso profeta. Podíamos traduzir numa linguagem de hoje entre o verdadeiro e o falso cristão, mas no âmbito profético, aquilo que nos leva a saber distinguir o verdadeiro do falso é que o verdadeiro realmente consegue fazer cumprir aquilo que fala e acontece. Há quase uma simultaneidade entre a palavra que é dita e o acontecimento que ganha a sua força, que de facto se efetiva mediante a palavra proclamada, porque transporta essa autoridade divina que realiza aquilo para o qual é endereçada, como também Isaías irá dizer mais tarde. O Senhor acaba por dizer pela voz de Isaías que a vossa salvação está na confissão e em terdes calma. A vossa força está em terdes confiança e em permanecerdes tranquilos. Esta capacidade de vivermos a serenidade própria dos filhos de Deus, quem tem a confiança inabalável, de quem não confia noutras realidades a não ser no Senhor, de quem não se apoia unicamente nestas alianças unilaterais, políticas e sociais que acabam por afastar a centralidade daquilo que é a procura permanente da vontade de Deus também neste âmbito da administração política de um reino. E há aqui um aspecto que eu gostaria sobretudo de frisar. Geralmente estes oráculos, sejam os de condenação, sejam os de salvação, e muitas vezes a salvação passando, como eu disse, pela destruição, termina sempre de uma forma gloriosa. Há sempre a consumação final é assinalada pela glória de Deus, a chamada Kabod Yahvé, já tínhamos visto também na vocação do Isaías, no capítulo 6. E é sempre uma perspectiva e um olhar de esperança, este reino de justiça que o profeta já começa a vislumbrar ao longe, que preserva Jerusalém e o reino de Judá desta invasão, que sobretudo que tem a capacidade de captar um resto que permanecerá fiel à aliança e, portanto, também com este propósito e a responsabilidade de manter firme e preservar o conteúdo dessa mesma aliança às gerações vindouras. E começam assim os traços messiânicos próprios, que também já vimos noutros âmbitos do primeiro Isaías. Olhai, virá um rei que reinará segundo a justiça e os príncipes governarão com equidade. E no final do Salmo, do capítulo 32, uma vez mais virá sobre nós o Espírito do Alto. Então o deserto se converterá em pomar e o pomar será como uma floresta. Na terra, agora deserta, habitará o direito e a justiça no pomar. A paz será a obra da justiça e o fruto da justiça será a tranquilidade e a segurança para sempre. Isto faz lembrar muito a imagem do Jardim do Éden. Esta perspectiva da restauração final, da estabilidade messiânica,
é analogamente comparada também ao Jardim do Éden. Esta comunhão plena, não só do homem com Deus, mas dos homens entre si, dos homens com a natureza e com os animais, a perspectiva idílica e ideal proposta por Isaías vai na senda desta expectativa messiânica, da restauração até da própria dignidade do ser humano enquanto tal, naquilo que é a estabilidade da sua relação com Deus e com os outros seus colegas na humanidade e também com toda a natureza que foi criada por Deus para nós. É por isso também nesta expectativa aberta à esperança que o capítulo 33 termina estes oráculos através de um salmo de esperança que vai cantando também a sua alegria por poder confiar em Deus. Senhor, tem piedade de nós porque confiamos em Ti e o temor do Senhor será o seu tesouro. Vemos claramente aqui já um tom, um sabor sapiencial, não a partir daquilo que são as qualidades humanas do sábio de Israel, mas a partir da consciência da intervenção salvadora e libertadora de Deus, como vemos concretizado no final deste capítulo. O Senhor diz, agora vou intervir, agora vou erguer-me e levantar-me. E depois faz toda assim uma apologia daquilo que deve ser a busca da santidade proposta por Deus para os seus filhos muito amados. E é esse caminho de santidade que Isaías propõe também para o seu povo, para o povo ao qual é enviado, convidando o povo a olhar também para os seus vizinhos de cima, para o Reino do Norte, aquilo que aconteceu à Samaria, do qual Deus os preservou e ia fazer também disso um motivo de ação de graças, mas também de ensinamento e de lição, porque os acontecimentos servem para isso. Não é para serem esquecidos ou meramente superados e apagados no decurso da história, mas para servir de lição e de ensinamento para aquilo que o povo não deve fazer na busca permanente da fidelidade à aliança. Obviamente que há imagens que nos são muito fortes para aquilo que é a mentalidade de um ser humano do século XXI, como vemos aqui no pequeno Apocalipse de Isaías, nos capítulos 34 e 35, que há o julgamento dos pagãos, o castigo de Edom, portanto, há ali uma espécie de separação entre aquilo que é o povo eleito e aqueles que não lhe pertencem, com imagens muito fortes associadas ao chamado Herem. Herem significa que na conquista de uma cidade tudo era devastado e não se deixava pedra sobre pedra. Tudo aquilo que pudesse ser sinal de contaminação para alguém seria destruído, e aí entraria naturalmente a vida humana, a vida animal, mas também todos os bens que pertenciam a esses seres humanos. Daí que também se utiliza essa imagem aplicada a Deus, não no sentido de uma destruição por si mesma, mas para preservar a santidade do povo que Deus escolheu. E assim nós vemos, porque o Senhor está irado contra todas as nações, enfurecido contra todos os seus exércitos, destina-os ao anátema, ao herem, entrega-os ao extermínio, os seus mortos ficam sem sepultura e os seus cadáveres exalam mau cheiro, etc. Nós não podemos fazer anacronismo na leitura bíblica, temos que compreender à luz de uma mentalidade da época, e isto também serve já um pouco de transição para que vai ser uma perspectiva mais positiva levada a cabo pelo deutero Isaías, neste regresso a Sião, onde os espera a glória do Senhor que está perto e que vem para salvar o povo a partir desta ótica da misericórdia. É muito interessante que a conclusão deste capítulo 35, onde se dá esta imagem, então se abrirão os olhos do cego, os ouvidos do surdo ficarão a ouvir, o coxo saltará como um veado, a língua do mudo terá gritos de alegria, etc. É uma imagem que vai ser aplicada ao próprio Jesus, porque vai acontecer plenamente em Jesus Cristo e sobretudo nos seus milagres, que Jesus vai ter a capacidade de completar durante o seu ministério público. O Evangelho, este primeiro Isaías culmina então com uma espécie de apêndice histórico,
um apêndice histórico já também que nos remete para um tempo posterior, porque já fala da invasão de Senaqueribe, rei da Síria, passando um pouco desta dimensão mais de oráculo, e o oráculo tem sempre também uma linha poética e lírica muito acentuada naquilo que é a sua construção frásica, e temos aqui a recuperação de um género literário mais histórico, que vai também quase ser uma reprodução do segundo livro dos Reis e, a seu modo, do segundo livro das Crónicas. Não há propriamente grande coisa a reter e a desenvolver em relação àquilo que já foi dito anteriormente, apenas salientar, e isto é o que acontece sempre em períodos de crise, que há sempre a garantia de que haverá um resto que permanecerá fiel à aliança, àquilo que é o judaísmo tradicional. Nós hoje, inclusivamente, também estamos a viver isto um pouco, porque lastimamos-nos muito que estamos a perder cada vez mais um número acentuado de fiéis cristãos, mas creio que todos os períodos da história judaico-cristã conhece também momentos em que a fidelidade a uma proposta, a uma aliança, é garantida por um resto que se manterá fiel. Este resto de Israel é o sinal que o próprio Deus dá a Ezequias, e é de Jerusalém que sairá este resto, os sobreviventes do Monte de Sião, como é cantado exatamente no capítulo 37. No entanto, este resto é preservado, é garantido, também a garantia da promessa de 2 Samuel 7, o célebre oráculo de Natã, de preservação da dinastia davídica, e a preservação da dinastia davídica alimenta a expectativa messiânica desta contemplação definitiva da glória de Deus, que alimenta ainda hoje o coração dos fiéis. É a ponte, caríssimos irmãos e irmãs, para aquilo que nos espera no segundo Isaías, com uma visão muito mais aberta à esperança e ao horizonte do futuro, a uma intervenção definitiva de Deus. Ainda há aqui a ilusão de que a Babilónia virá como sinal de paz, vai retirar a Síria como potência dominante no contexto político, mas depois percebe-se que é apenas uma mudança de soberano e não uma mudança de mentalidade. É assim que termina este primeiro Isaías, no capítulo 39, que serve já também de rampa de lançamento para o Deutero-Isaías, que vai ocupar os 16 capítulos seguintes. Vamos esperar então pelos próximos episódios, convido-vos à leitura, e depois darei também uma explicação muito breve acerca do conteúdo, da construção, da teologia e também dos aspectos mais importantes que devem ser relevados deste segundo Isaías, que tendes já estado a ler ao longo destes últimos dias.